A palavra de Deus diz o seguinte: a última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então, todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos naquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua igreja hoje, eu gostaria de dar uma breve introdução sobre o contexto em que este texto se encontra. Paulo, ele está empreendendo a sua segunda viagem missionária, e quando ele queria ir para a Ásia, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, o Espírito Santo de Deus impediu que Paulo, ele fosse então para pregar e entrar na Ásia, irmãos. O que parece muito contraditório, alguém dizer, o Espírito me impediu de pregar. Mas isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E ali em Troade, neste exato local, irmãos, que a igreja estava reunida nesse texto, ele em uma visão, ele vê um varão macedônio que dizia para ele: passe para a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então, ele entendeu que a vontade de Deus é que ele fosse ir para a Macedônia. Então ele entrou na Macedônia, onde nós hoje chamaríamos de Europa, irmãos. Ali em Troade também, irmãos, ele embarca, porque Troade era uma cidade portuária. Então ele segue a sua viagem missionária, ele embarca em Troade, desembarca em Neápolis, ele que é próximo de Filipos, né? Então ele vai para Filipos, vai para Tessalônica, vai para Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto, e depois dessa segunda grande viagem missionária de Paulo, ele emprega a sua terceira viagem missionária em Éfeso, irmãos. E ali em Éfeso, ele experimenta um poderoso avivamento espiritual, de forma que, irmãos, todo o continente ouviu da palavra de Deus. Uma cidade marcada pela idolatria, pela feitiçaria, e as pessoas dali, elas se rendem e creem no Senhor Jesus Cristo, queimam seus livros de feitiçaria e se entregam inteiramente para Deus. E agora, Paulo, ele está saindo deste lugar de avivamento espiritual, para então, irmãos, voltar e auxiliar os judeus que estavam passando necessidade. Paulo, ele havia firmado um compromisso e uma agenda de que ele levaria o Evangelho de Deus para os gentios, mas ele não abandonaria os pobres da Judeia. Porque naquele tempo, irmãos, ali no ano 41 a 54 depois de Cristo, uma grande fome assolou o mundo antigo, e os judeus que viviam em Roma foram expulsos. Então Paulo, ele estava saindo desta grande viagem missionária e indo entregar uma oferta que ele havia recolhido de todas as igrejas gentílicas de suas viagens missionárias, para auxiliar os pobres judeus. Amém? Até aqui, irmãos? E durante, irmãos, esta viagem de volta para auxiliar os judeus, Paulo, ele para em Troade, onde nós lemos o texto nessa noite. E ali em Troade, irmãos, nós vemos que Paulo, ele
não tinha muito tempo. Ele chegou em Trode e no outro dia, ele logo teria de partir para seguir com aquele voto, com aquela agenda que ele tinha estabelecido. Em consequência disso, ele faz uma reunião com os irmãos, como nós vemos, para partir o pão, e ali, enfim, Paulo ele começa a falar, a instruir a igreja. Provavelmente Paulo, irmãos, tinha muito conteúdo para falar para a igreja em Trode. E a Bíblia nos narra que os irmãos estavam reunidos no cenáculo, que Paulo ele estendeu o seu discurso até a meia-noite, que naquele lugar havia muitas lamparinas, e o texto ele dá uma ênfase sobre um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, irmãos. E enquanto Paulo pregava, aquele jovem estava distraído com as coisas de fora. O cansaço, o sono foi ganhando cada vez mais força e espaço nos olhos de Eutico, até o momento em que ele não aguentou mais ficar acordado. Ele adormeceu, ele caiu e ele morreu, como nós lemos, irmãos. E Paulo, ele estava pregando, ele sai do terceiro andar, ele desce até onde Eutico estava, ressuscita Eutico, e depois, irmãos, de uma ressurreição, o que talvez se acontecesse um milagre extraordinário hoje, nós pularíamos, gritaríamos, sairíamos das portas para fora e anunciaríamos para a Maravilha inteira. Paulo não dá bola, sobe para cima, parte o pão, distribui a ceia e continua pregando. Esse, irmãos, é o contexto. Paulo, ele estava voltando para dar uma oferta aos judeus que estavam passando por pobreza, por serem expulsos de Roma, sem dinheiro, sem vinha, sem propriedades, sem nada, mas ele entrou para dar instruções para a igreja, e este episódio que nós acabamos de narrar acontece. E irmãos, este episódio, ele possui vários ensinamentos para nós, e é isso que eu gostaria de tratar com os santos nessa noite, amém, irmãos? O primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de tratar, dando ênfase em Eutico e naquilo que aconteceu com ele, é que a janela é um lugar de acomodação, amém, irmãos? A Bíblia, irmãos, ela não nos dá muitas explicações do ambiente, mas o que nós temos é suficiente para nós compreendermos aquilo que aconteceu com este jovem. Ele estava, irmãos, num lugar, não havia templos naquela época para os cristãos se reunirem. Eles estavam reunidos numa sala, no terceiro andar, aquilo que nós chamamos de cenáculo. A igreja de Trode estava reunida ali, irmãos. E a consequência disso é que havia uma aglomeração de pessoas. Irmãos, não precisamos estudar muito para saber que naquele tempo não existia ar-condicionado. Muitas vezes nós viemos aqui, irmãos, eu estava olhando para o Hector, suando, eu estou suando agora, meu pastor Jonas, qualquer pastor aqui, ou alguém que prega a mensagem, está derretendo aqui de suor, e todos os ares estão ligados. Então imagine numa pequena sala, onde havia uma aglomeração de pessoas, e que não havia ar-condicionado para refrescar o ambiente. E ainda mais, irmãos, nós não precisamos ser muito estudados para saber que as lamparinas que estavam acesas não eram com eletricidade, elas eram acesas com fogo, irmãos. A consequência disso é que havia ainda mais um calor intenso naquela sala. E se não bastasse, as lamparinas que eram colocadas ali, elas eram à base de óleo, irmãos. O que também durante a sua queima, que iluminava o ambiente, fazia com que um odor fosse expelido das lamparinas, o que também pode ter causado sono em Eutico. Beleza, Eduardo, o que tudo isso tem a ver com Eutico sentar na janela? É que, irmãos, a janela era um lugar mais acomodável para Eutico. Era um lugar onde ele poderia sentir um ar mais fresco, que no ambiente de culto ele não iria sentir.
A janela era um lugar onde talvez não teria uma aglomeração tão grande de pessoas, porque elas provavelmente estariam mais próximas de Paulo e mais longe das janelas, irmãos. A janela, irmãos, ela não teria um odor tão forte como das lamparinas. Por quê? Por causa que o ar estaria passando por Eutico, e ele conseguiria sentir um ar mais puro. Em outras palavras, a janela é um lugar de conforto, irmãos. A janela é um lugar de acomodação. E todas essas questões que nós acabamos de falar fizeram com que Eutico escolhesse num ambiente de culto, com o melhor pregador, ou um dos melhores que já pisou na terra, escolhesse ficar acomodado, ao invés de estar ativo com o movimento da igreja, irmãos. E quando nós paramos para pensar nisso, sobre acomodação, irmãos, nós podemos ver e entender logo no começo do discipulado, de que o Evangelho de Jesus Cristo, que as boas novas do reino, que o discipulado do Senhor, ele não tem a ver com acomodação, mas com confrontação, irmãos. Logo quando Jesus começa a pregar, irmãos, em Mateus 4, versículo 17, ele nos diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esta palavra, irmãos, arrependimento, ela vem do grego metanoeu, que significa uma mudança completa de vida, uma mudança nas atitudes e no pensamento. Irmãos, ela envolve, irmãos, muito mais do que apenas sentir um remorso ou nos entristecermos pelo pecado. Mas, irmãos, esta palavra, ela abrange a transformação completa da vida de um ser. Ela significa desaprovar e abandonar os atos que eu tinha no passado, e agora adotar novos atos que agradam a Deus, irmãos. Essa palavra, arrependimento, irmãos, ela significa que todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, a nossa mentalidade, o nosso coração, tudo deve agora adotar um novo estilo que agrada a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você: o que isso tem de cômodo? O que abandonar a minha própria vida, aquilo que eu fazia, aquilo que eu gostava, que desagrada a Deus, tem de confortável? Não tem nada, irmãos, porque o Evangelho, ele não veio para nos acomodar, mas para nós termos uma transformação radical, para uma vida que agrada a Deus, e a consequência disso é que o nosso Pai é glorificado, e agora as nações se rendem a Ele por causa do nosso testemunho. Aleluia, irmãos. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, irmãos, ela não é passiva. A igreja de Jesus Cristo, ela é ativa, e ela milita, ela guerreia pelas causas do reino de Deus e do seu rei. Ela não é um organismo morto, que está acomodado em seus próprios interesses e deleites ou prazeres, irmãos. Mas ela está ativa, vivendo a vida de Cristo, e sendo as suas mãos e os seus pés aqui na terra. Aleluia. Irmãos, a janela, ela é um lugar de acomodação. E se os crentes, eles são diariamente chamados para um confronto, para uma vida que agrada mais a Deus, então a janela não é um lugar seguro para os crentes estarem. A janela, irmãos, não é um lugar agradável para os crentes se assentarem, porque o comodismo, irmãos, a janela leva ao comodismo, e o comodismo leva a várias distrações. E o jovem Eutico, irmãos, ele estava
de novo, num lugar aglomerado. O calor do clima da própria cidade, naquele tempo, era que estivesse quente. O calor e o odor das lamparinas dificultavam de ele permanecer no ambiente de culto. E tudo isso, como nós já falamos, fez com que ele escolhesse um lugar onde fosse mais cômodo, e a consequência disso é que veio com o comodismo muitas distrações, irmãos. A janela, irmãos, é um lugar onde, quando nós nos assentamos nela, nós estamos de certa forma focados nas coisas que estão acontecendo dentro, mas ao mesmo tempo nós estamos focados nas coisas que estão acontecendo fora. Eutico aqui, irmãos, ele é exatamente aquela expressão de que ele tem um pé na igreja e outro no mundo. Ele está dividido em duas características. Ele quer provar do melhor de Deus e ao mesmo tempo ele quer provar do melhor do mundo, irmãos. A janela, ela nos traz, irmãos, a ilustração prática de que se eu estou em cima dela, significa que eu estou distraído e que eu estou preocupado com as coisas que estão acontecendo dentro e com as coisas que estão acontecendo fora, irmãos. E irmãos, as distrações desta vida passageira e terrena estão fazendo com que a igreja e com que os crentes estejam perdendo a fome por Deus. As distrações, irmãos, deste presente século estão fazendo com que a igreja perca o fulgor do Espírito Santo, com que apague o fogo do Espírito que nós cantamos que ele não deverá se apagar. Nós estamos, irmãos, perdendo o fulgor, nós estamos perdendo o fervor espiritual. Nós estamos vivendo, irmãos, cada dia mais ansiosos, cada dia mais aflitos, cada dia mais incomodados, cada dia mais preocupados, porque nós somos bombardeados a toda hora, a todo momento, em todas as circunstâncias, com informações e distrações, e nós estamos cedendo a todas elas, irmãos. Nós ficamos horas e horas e horas mexendo no nosso celular, no nosso smartphone, em nossas redes sociais, vendo filmes, vendo séries, sabemos de tudo que está acontecendo no momento, mas se fizermos uma pergunta, viu, o que se está passando no coração de Deus agora, não sabemos responder, porque nós estamos muito mais preocupados com as distrações, com a acomodação, do que viver a realidade e a radicalidade do reino de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tratando o nosso celular como se fosse o Espírito Santo. Jesus, ele disse que ele enviaria e enviou para nós outro Consolador, e o significado dessa expressão é que Jesus estava enviando outro da mesma espécie, para estar conosco eternamente, irmãos. Quem hoje está grudado ao nosso corpo, que levamos o nosso trabalho, levamos o nosso discipulado, trazemos no culto, quando temos alguma dúvida, abrimos ele para perguntar algo? Eu gostaria, irmãos, que a nossa resposta fosse o Espírito Santo de Deus, mas talvez mentiríamos se falássemos isso. Talvez a resposta que nós daríamos a essa pergunta é nossos celulares, porque, irmãos, nós estamos distraídos, o mundo está distraído, irmãos, e talvez você não tenha problema nenhum com isso, talvez você não tenha um problema com o celular, mas cada um aqui sabe aquilo que te distrai, aquilo que está causando peso na corrida que Deus propôs para você correr aqui nessa terra. E agora, se nós darmos, irmãos, ouvidos às distrações,
ao comodismo, às distrações, irmãos, nós perderemos o fervor espiritual, nós apagaremos o fogo do Espírito, nós, irmãos, iremos esmaecer pelo caminho, ao ponto de cairmos da fé, e talvez nunca mais consigamos nos levantar. Nós não podemos dar lugar, irmãos, às distrações. Leonard Ravenhill, ele escreveu um livro que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? E nesse livro, irmãos, ele dá ênfase, dizendo que o pleno avivamento que Deus tem para o seu povo, ele está demorando porque a igreja está distraída demais, e Deus está em segundo lugar. Irmãos, Deus não está em crise. O Espírito Santo de Deus, ele não perdeu o seu poder. A cruz de Cristo, ela não perdeu a sua eficácia, irmãos. O que falta não é um avivamento disponível, é um povo preparado para recebê-lo. Mas graças a Deus, irmãos, você está aqui hoje, porque Deus quer restaurar um povo, uma geração e uma nação, que irá fazer parte de um grande movimento que Ele irá fazer aqui na terra, irmãos. Amém, irmãos? Nós viemos nos cultos, irmãos, pedimos fogo, mas nós evitamos o altar, pedimos uma visitação de Deus, mas nós fugimos das lágrimas. Nós perguntamos por que o avivamento não vem, e a resposta é porque nós somos uma geração muito distraída. Talvez, irmãos, o problema não seja o pecado. Já parou para pensar nisso? Talvez nós estamos batalhando, guerreando, vivendo em santidade, buscando nos aperfeiçoarmos cada vez mais. E realmente, talvez o problema não seja o pecado, porque o pecado foi anulado por Cristo na cruz. Mas sim que nós estamos ocupados demais para Deus. Nós temos tempo para tudo, irmãos, menos para orar. Temos energia para o entretenimento, mas não temos para interceder pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Nós temos lágrimas para vir ao culto a Deus, para que Ele venha apenas nos abençoar, mas não temos lágrimas para o pecado e uma mudança de vida. Nós colocamos, irmãos, Deus em uma lista de prioridades e o deixamos em último lugar. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E às vezes, irmãos, nós olhamos para esse texto, e nós acordamos de manhã, nós abrimos a nossa Bíblia, nós lemos um capítulo dela, fazemos uma oração de 10 minutos, abrimos nossa agenda e colocamos, Deus, confere. Saímos de casa e vivemos o nosso dia e deixamos Deus trancado no nosso quarto. Buscar a Deus em primeiro lugar não significa isso, irmãos. A forma judaica de compreender esse texto é que Deus, Ele está no centro de tudo, e todas as coisas devem girar ao redor do centro que é Deus. Por quê, irmãos? Porque o avivamento não vem apenas onde Deus é importante, mas o avivamento vem aonde Deus é absolutamente o centro de tudo. Nós substituímos a presença por estímulos, irmãos. Viemos aqui nos cultos e queremos uma palavra que acaricie o nosso pecado. Viemos nos cultos, irmãos, e queremos palavras que cooperam com o nosso estilo de vida, talvez pecador. Nós queremos ambientes que nos façam nos sentirmos bem. Viemos aqui no culto e nós perguntamos, será que o culto vai ser bom hoje? E a pergunta deveria ser, será que o meu culto está agradando a Deus? Muitas vezes, irmãos, buscamos dentro da igreja sermos entretidos e não transformados.
E até agora, irmãos, nós só estamos falando das distrações de fora, porque muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, na casa do nosso Pai, e também distraídos em muitos afazeres, irmãos. Podemos estar cheios de agenda, podemos estar cheios de compromissos e vazios de Deus, e os nossos corações vazios, secos, sem o fulgor do Espírito dentro de nós. E deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. Se você vem nos cultos, se você está vivendo uma vida distraída, se Deus não é o centro da sua vida, o diabo se agrada disso, irmãos. O diabo, ele não tem problema em você fazer boas ações. O diabo não vê problema em você vir no domingo na igreja ouvir uma palavra. O diabo não vê problema nenhum em você participar da ceia do Senhor, desde que o seu coração não seja inteiramente entregue a Deus. Aleluia! E ainda mais, irmãos, todas as distrações, ou de fora ou de dentro, não importa, mas todas as distrações fazem com que nós fiquemos insatisfeitos com aquilo que nós temos dentro. Nós temos um exemplo, irmãos, do filho pródigo. Ele vivia na casa do pai, ele estava na casa do pai. Quando ele estava comendo lavagens, ele recordou e lembrou: como era bom viver na casa do meu pai. Até os servos dele estão vivendo uma vida melhor que a minha. Mas o que levou então aquele filho sair da casa do seu pai? A distração com as coisas de fora, que gerou uma insatisfação com a casa que ele habitava. Irmãos, quando nós estamos distraídos, o culto não é bom, a igreja não é boa, a palavra é ruim, o pregador é ruim. Talvez Eutico disse isso, e quem pregava era Paulo, irmãos. Amém? As distrações nos fazem ter uma insatisfação com aquilo que nós temos dentro, irmãos. Não sei você, mas se você já ficou de castigo, irmãos, e talvez você tinha uma família grande, irmãos, ou muitos amigos, e você estava de castigo, e você ficava olhando seus amigos do lado de fora, e aí todos eles estavam brincando, e você estava de castigo dentro de casa. Não te dava uma insatisfação com seus pais? Você não queria sair de lá o mais rápido possível? Porque, irmãos, as distrações de fora, elas nos fazem a termos uma insatisfação com o que temos dentro. E nós não podemos, irmãos, cair nesta mentira de Satanás. Demas, cooperador do ministério do apóstolo Paulo, um dia se distraiu, irmãos. As coisas do mundo foram mais atraentes a ele do que a vida que o Senhor Jesus tinha. Irmãos, talvez você está se sentindo exortado aqui hoje, mas essa palavra é para encorajar a igreja, irmãos. Essa palavra é para nós sairmos daqui cientes daquilo que Deus tem para nós, para que nós não venhamos mais a cair nas armadilhas do diabo, para que nós venhamos a romper com a nossa vida cristã e viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Que nós não venhamos a nos distrair, irmãos. O comodismo de Eutico deu lugar às distrações, e houve muitas consequências disso. Eutico estava na janela, acomodado, o ar mais fresco, o clima mais agradável. Ele estava se distraindo com as coisas que estavam fora, e a consequência disso, irmãos, é que ele começou a ficar com sono, até que um ponto em que ele foi vencido pelo cansaço, pela frieza espiritual, e ele caiu e ele morreu. Irmãos, Eutico, ele estava dentro da igreja, irmãos. Eutico, ele não era um ímpio. Eutico
não era alguém que estava vivendo uma vida totalmente desgraçada para Deus, alguém que estava matando pessoas, alguém que estava vivendo em orgias, em quaisquer coisas desse tipo, irmãos, que não convém aos santos falar nessa noite. Não, Eutico era um crente, irmãos. Eutico estava num culto, Eutico estava na igreja, Eutico estava ouvindo o evangelho sendo falado da boca do apóstolo Paulo, irmãos. E mesmo assim, por estar acomodado demais e distraído demais, irmãos, com as coisas de fora, ele adormeceu, ele caiu e ele morreu, irmãos. E algo muito importante, irmãos, que nós precisamos prestar atenção, é que sempre, irmãos, sempre que alguém cai da janela, é sempre para o lado de fora e nunca para o lado de dentro. Sempre, irmãos, que alguém está sentado numa janela, cai para fora. Eu particularmente nunca vi alguém cair para dentro. E aqui, irmãos, entra um lugar que nós precisamos nos atentarmos, irmãos. O comodismo deu lugar à distração, a distração deu lugar à frieza espiritual, a frieza espiritual deu lugar ao sono, o sono deu lugar à queda, que por fim deu lugar à morte. E de novo, irmãos, como nós já falamos nesse culto, mas eu quero que isso fique claro em você hoje. O comodismo, a janela, não é o lugar que a igreja militante, que a igreja que bate contra as portas do inferno deve ficar. E irmãos, talvez quando eu digo estas palavras, talvez você pense, não é o que eu quero que você pense, que nós entremos num lugar de, então eu não posso jogar futebol, então eu não posso ver um filme, então eu não posso, não, irmãos, não é isso. Nós podemos, tudo nos é lícito, irmãos, mas algumas coisas não nos convêm. Nós podemos, irmãos, ter tempos de paz, amém. Nós podemos ter tempos de desfrute na nossa vida, amém. A igreja primitiva, ela desfrutou de períodos de paz na igreja, em que a perseguição havia cessado. Mas, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, fazer da acomodação, fazer das distrações a nossa prioridade. Nós não podemos fazer com que isso seja o nosso Deus, irmãos. Nós não podemos fazer com que seja o nosso lugar de refúgio. Porque se assim fizermos, irmãos, nós cairemos na frieza espiritual. Se assim fizermos, cairemos na sonolência espiritual, irmãos. E talvez não haja tempo de acordarmos. Talvez, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida até hoje, pensando que nós estamos no controle, pensando de que nós estamos dominando, pensando que nós sabemos de tudo. Mas poderá chegar o dia que o sono, irmãos, poderá nos pegar, e não terá mais nada que possamos fazer, irmãos. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós precisamos, irmãos, estarmos prontos, para não sermos pegos despercebidos. Aleluia. Se nós vivermos acomodados, e de novo, o evangelho ele é confrontador, ele nos leva a cada dia mais vivermos um estilo de vida que talvez não agrada a nossa carne, mas que agrade mais a Deus. Ele não é acomodante, irmãos, mas ele é a melhor escolha que você pode fazer. Ele é a melhor decisão que domingo que vem, às 14h você poderá fazer nesse culto. Porque, irmãos, difícil, pesado, é viver como escravo do pecado e do diabo a sua vida inteira. Deveríamos interpretar Lucas 9:23 como uma palavra de amor e leveza.
Jesus Cristo mesmo disse para nós tomarmos do seu jugo e do seu fardo, porque ele é suave e leve. Se ele nos manda a tomar a sua cruz todos os dias, e que o seu jugo e o seu fardo sobre nós é leve, significa que a cruz não é pesada, irmãos. Significa que os mandamentos de Deus não são pesados, mas eles nos afastam da sonolência, eles nos afastam da acomodação, porque Deus quer levantar para si um povo preparado e apto para aquilo que Ele irá realizar na terra. Aleluia! E que em nome de Jesus sejamos nós esse povo, irmãos. Se nós vivermos distraídos, acomodados, entraremos numa frieza espiritual, e a consequência disso, irmãos, é a queda, e a consequência da queda é a morte. Eutico, ele estava sentado numa janela, irmãos. A Bíblia nos diz que ele caiu do 3º andar. E não, irmãos, Eutico não estava dormindo, ele morreu. Eutico morreu, irmãos. Mas eu quero chegar talvez numa parte boa da história. A Bíblia nos diz que quando Eutico cai, Paulo ele desce para ir até Eutico. Ele se debruça sobre Eutico, ele abraça Eutico, e ele diz: fiquem tranquilos, a vida está nele. E eu quero dizer, irmãos, que para Eutico levantar, Paulo teve que descer. Foi exatamente aquilo que Jesus Cristo fez conosco, irmãos, para que nós pudéssemos ser levantados, transportados do império das trevas para a luz, para sermos despertados do sono espiritual para a vida eterna, para sermos sorpegos da morte eterna para a vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele desceu dos céus, Ele habitou entre nós, Ele tomou todo o pecado, toda a culpa, e agora, irmãos, se cremos e o recebermos, somos seus filhos, e recebemos vida eterna com Ele. Aleluia! Se é para Jesus, irmãos, bate palma mais forte, irmãos. Glória a Deus! Jesus Cristo rompeu com o pecado. Jesus Cristo tirou toda inimizade entre nós e Deus. Hoje nós temos paz com Ele, irmãos. Paulo desceu para Eutico levantar, Jesus desceu para nós levantarmos, e agora, para que aqueles que estão com sono, mortos em pecados, em delitos, a igreja precisará descer. Aleluia! A igreja precisará descer, irmãos, para aqueles que estão mortos, aqueles que estão sonolentos, a igreja precisará descer. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, irmãos. Tito 2,11 nos diz isso. A vontade de Deus é para que todos sejam salvos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Irmãos, a graça salvadora de Deus está disponível para todos os homens. Cabe a você, talvez, que hoje se encontra acomodado, se encontra distraído, talvez até morto em seus pecados e delitos, apenas estender a sua mão e receber essa graça, irmãos, que te salva. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, irmãos, a todos os homens, de novo, a todos os homens, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, Ele foi o sacrifício perfeito, que rompeu com toda inimizade que nós tínhamos com Deus, que rompeu com todo o pecado que nos afastava de Deus. E foi com essa certeza que Paulo, ele pôde declarar que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Foi com essa certeza, irmãos, de que a graça também se estendeu a eles. E agora, a graça que se estendeu sobre nós, irmãos, não para em nós mesmos, mas ela nos leva a um lugar de estendermos as mãos para salvarmos aqueles que estão sonolentos e mortos. Quando Paulo ele desce, irmãos, ele abraça Eutico. Paulo ele estava tendo uma identificação com aquele jovem. Ele vê aquele jovem caído, ele vê aquele jovem morto, e Paulo talvez se identificou com ele. Porque o mesmo Paulo, irmãos, que estava pregando o evangelho aqui, sabia que antigamente ele era o maior perseguidor de cristãos da igreja. Porque o mesmo Paulo, irmãos, que nós lemos, que ressuscitou esse jovem, ele declara: eu sou o maior de todos os pecadores. Este mesmo Paulo, ele diz em Filipenses 3:10: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e ser encontrado nele. Paulo ele se identificou com aquele jovem, porque outrora ele também estava morto, porque outrora ele também estava dormindo, também estava sonolento, e um dia a graça veio sobre ele, e ela não poderia morrer ali, ele precisava derramar sobre mais alguém, irmãos. Isso, irmãos, precisa estar pulsando dentro do coração da igreja. Paulo se identificou, a graça de Deus se manifestou, Salvador, a ele, e agora, ela convida a um lugar diferente, irmãos. A Bíblia diz que Eutico ressuscitou, mas ele não voltou para a janela, irmãos. Eutico ressuscitou e ele não sentou de novo ali. Jéssica, se tu puder abrir para nós, Tito 2, a gente vai ler do 11 ao 15. Pode ser na Almeida Revista Atualizada. A graça de Deus, ela nos salvou, irmãos. Se manifestou o Salvador a todos. E olha só o que está escrito até o 15. 11? Portanto, a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Irmãos, Jesus Cristo, de novo, Ele rompeu com o pecado. Jesus Cristo, Ele anulou com o poder da morte, irmãos. Nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte talvez para nós é a passagem para a vida eterna. Nós não precisamos mais temer com o pecado, porque Jesus Cristo rompeu com o poder do pecado. A graça nos salvou, mas ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões do mundo. Para que, irmãos? Vivamos de uma maneira sóbria, sensata, não acomodada e nem distraída. O propósito da graça, além de nos salvar, irmãos, é nos preparar para a bendita esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual virá recolher a sua igreja, irmãos. A graça de Deus, ela nos educa, ela nos ensina a vivermos de uma maneira sóbria, a vivermos, irmãos, vigilantes, Senhor, irmãos, nesse tempo. E é exatamente esse o alerta, é essa a direção, é esse o encorajamento de Deus para nós hoje, irmãos. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, irmãos. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, que os nossos olhos estejam apenas em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos, irmãos, não se desviem da sua face, que os nossos olhos, irmãos,
Não se desviem de quem Ele é. Porque, irmãos, nós somos aquilo que nós contemplamos. E o propósito de Deus para nós é levantar um povo parecido com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E agora, se nós nos distrairmos e não contemplarmos quem Ele é, mas as outras coisas, no dia que Ele aparecer, seremos pegos de surpresa, porque nós não seremos como Ele. Irmãos, não é tempo de nos acomodarmos, não é tempo de distrações, não é tempo, irmãos, de frieza espiritual. É um tempo para nós voltarmos os nossos olhos a Deus, para nós voltarmos a nossa mente, o nosso coração para Deus, de abandonarmos e nos desapegarmos no nosso estilo de vida que desagrada a Deus, para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Ele te ressuscitou, irmãos, e Ele não voltou para a janela.